Na vida empresarial, né, dentro aí do contexto de finanças, análise financeira e tudo mais, um dos índices mais importantes para qualquer empresa, para qualquer pessoa, na verdade, também, é o índice de lucratividade, quanto você está lucrando com aquele negócio. Afinal de contas, só trabalhar por trabalhar, não adianta, tu precisa lucrar, tu precisa estar lucrando de fato. E o índice de lucratividade, né, quando a gente fala aí das empresas, ele vai trazer uma vertente muito importante para ti, uma vertente muito importante para o negócio, que é de fato saber se aquele investimento, se de fato aquele trabalho, aquela dedicação vai dar frutos, ou se vai ser só morro em ponta de faca. Então, o índice de lucratividade é importante para a organização e tu vai entender aqui nessa aula um pouco mais do que é o índice de lucratividade e qual que é essa importância tão grande para as empresas. Então, vamos lá, vamos falar agora sobre o índice de lucratividade. Então, o índice de lucratividade, ou IL, é um indicador que mede a capacidade operacional do empreendimento em gerar lucros a partir do projeto desenvolvido. Dito de outra forma, o índice de lucratividade é a representação do lucro líquido em relação ao valor das receitas totais. Para a lucratividade, a fórmula é dada da seguinte forma: lucro líquido barra dividido por receita total vezes 100. Né? Então, eu vou ter o índice de lucratividade. Então, a receita total ela consiste na soma de todos os recebimentos do negócio antes de qualquer desconto. E o lucro líquido corresponde a quanto sobra para a empresa depois de descontado dos valores devidos. Né? Então, suponhamos aqui, né, que a gente pegue nossa calculadora para a gente poder fazer a soma agora. Imagina só, o meu lucro líquido ele foi de 50.000 dividido pela receita total, ou seja, suponhamos que aqui eu tive uma receita de 200.000, né? Ele é igual a 25 vezes 100. Então, meu índice de lucratividade ele é de 25%. Né? Simples, a fórmula é bem simples, é bem fácil de entender o índice de lucratividade. Novamente, fazendo para você, vamos pegar um exemplo diferente. Então, eu tenho aqui, suponhamos que eu sobrou aqui 100.000, né? Opa, 100.000 reais, vezes, ou dividido, na verdade, desculpa, é dividido. A receita total, vamos colocar que ela foi de 2 milhões, né? Vamos colocar que a receita toda foi de 2 milhões. Logo, eu tenho 0,05 vezes 100. Minha lucratividade, meu índice de lucratividade é de 5%. Aí eu te pergunto, qual que é o melhor índice de lucratividade, né? Você quer, pô, depende, né? Depende. Por exemplo, nesse exemplo aqui, né? Se eu pego aqui, por exemplo, 2 milhões, eu tive 100.000, eu tive 5%, pô, 100.000, beleza. No outro exemplo, eu tive apenas 50.000 de lucro. Tive um lucro maior, mas eu tive 50.000. É claro, se eu tenho capacidade de fazer um faturamento maior com deslucratividade de 25%, né? Vai estar top. Mas eu tenho que analisar também o caixa de pizza. Você pode dizer que quando eu analiso lucratividade, eu tenho que entender se eu estou pegando a lucratividade de uma pizza pequena ou de uma pizza grandona. Imagine que tu tem uma pizza brotinho. Tu sabe o que é uma pizza brotinho? Aquelas pizzas pequenininhas. E aí eu te digo, olha, que vai ter 75% de imposto. Mas a tua fatia de pizza, o quanto você pode faturar, é uma pizza brotinho. Ele é pequeno, ele é esse aqui. Logo, você tem um faturamento. Agora, quando eu digo assim, olha, o tamanho da pizza que tu vai poder faturar, tu vai faturar, por exemplo, vai ter índice de lucratividade de 10%. Só que a tua pizza, cara, ela é do tamanho de. Ela é uma pizza gigante. É uma pizza do tamanho de uma tampa de uma caixa d'água de 1.000 litros. Qual pizza tu prefere? Tu prefere 5%, 10% dessa pizza de caixa d'água ou tu prefere 75% de uma pizza brotinho? Então, esse é o ponto de análise, entendeu? Muitas das vezes a gente está fazendo análises financeiras e tudo mais, baseado nesse serviço, eu quero olhar somente para o meu índice de lucratividade. Mas eu, na minha opinião, eu gosto de olhar também o tamanho da minha fatia de mercado, o quanto que eu posso escalar o meu negócio. O índice de lucratividade é importante, quanto maior o índice de lucratividade, melhor para mim, só que eu tenho que analisar também se o meu escala, se o meu negócio está tendo escala ou não, para que eu possa faturar e ganhar muito mais dinheiro também, lucrando aí de maneira mais eficiente, beleza? Então, a confusão, a gente tem aqui uma diferença muito boa, que você precisa entender, que é a diferença entre lucratividade e a diferença entre rentabilidade. E o ponto muito importante que você precisa entender, de fato, é a diferença entre lucratividade e rentabilidade. Visto que, né, quando a gente fala de lucratividade, eu estou falando, né, e acontece uma confusão entre lucratividade e rentabilidade, sendo muito recorrente, porque as pessoas, de certa maneira, vão se relacionar, os conceitos, de fato, se relacionam com o lucro líquido, mas, por mais que a abordagem seja parecida, são pontos de vista diferentes. Enquanto a lucratividade relaciona o lucro líquido com a receita total do negócio em determinado período de tempo, a rentabilidade se associa ao mesmo lucro ao valor investido no empreendimento, para saber se vale mesmo a pena aquele investimento, né? Então, a forma da rentabilidade também é simples. Ele vai ser lucro líquido dividido pelo investimento vezes 100. Então, vamos pegar o exemplo aqui dos 50.000. Suponhamos que eu tenho
tive um lucro de 50.000, dividido para o investimento do meu negócio de R$ 500.000, né? E aí eu faço vezes 100. Logo, eu tenho uma taxa, um índice de rentabilidade de 10%. Ou seja, se eu tenho. Aí a lógica é o seguinte, né? Que aí a gente também pega o prazo de retorno do investimento. Olha só que interessante. Se eu tenho uma rentabilidade de 10% em cima do meu investimento, em quantos meses eu vou ter de volta o meu dinheiro? Então, o que que acontece? Se é 10%, então se eu tenho, né, uma taxa de rentabilidade de 10%, eu pego 500.000 e eu vou, né, vezes 10%. Logo, eu tenho 50.000. Então, se eu pegar e dividir, né, 500.000 dividido por 50.000, eu tenho 10. Então, em 10 meses é a minha taxa de retorno. Já é um outro índice que é muito importante que você conheça. Você saber, poxa, o meu investimento vai retornar para mim em 10 meses. Aí eu vou analisar, é o suficiente? É bom esse retorno? Se é bom, pô, beleza, esse retorno vai voltar aqui para mim em 10 meses aqui, essa taxa de retorno. Então eu preciso estar sempre entendendo isso. Então, rentabilidade é diferente de lucratividade. A lucratividade é baseada no faturamento, tá? No quanto eu faturei, tira as despesas, o quanto sobra, que é o meu índice de lucratividade. O índice de rentabilidade ele é baseado no meu investimento, o quanto eu investi nesse negócio e quanto ele está me trazendo de retorno em base ao quanto ele pode me trazer de retorno com base no meu investimento, combinado? Então, isso você acabar não esquecendo nunca mais. Então, trazendo um exemplo mais prático ainda também, se uma pessoa usa uma poupança de R$ 15.000 para abrir a própria empresa e o negócio passa a ter um lucro líquido mensal de R$ 1.500 por mês, né? R$ 1.500 por mês. Nesse caso, aplicando a fórmula certa, a gente vai saber que a rentabilidade mensal desse estabelecimento é de 10%, como exemplo que eu acabei de mostrar para você direto na calculadora. Em contrapartida, se uma loja de roupas mensalmente vende R$ 25.000 em peças, mas por mês tem um custo de compra de material, mão de obra e carga tributária de R$ 15.000, o lucro líquido dessa loja é de R$ 10.000, ou seja, o índice de lucratividade será de 40%, né? Que eu estou baseando em cima do faturamento. Portanto, fica ainda mais evidente a diferença entre esses dois conceitos. A lucratividade é a capacidade de gerar lucro e a rentabilidade serve para que o empreendedor avalie o custo de oportunidade de investimento inicial para a abertura da empresa, para saber se vale a pena mesmo abrir aquela empresa ou se é melhor sair e investir dinheiro em outro lugar. Então, essa é, né, a visão aí do quando a gente fala de rentabilidade e tudo mais. E por fim, nessa aplicação em investimentos, por exemplo, também eu posso entender rentabilidade e lucratividade. Nesse mais que o retorno do negócio, isso significa que o funcionamento da empresa não valeria a pena. Logo, ter conhecimento sobre os indicadores financeiros de rentabilidade, como, por exemplo, o retorno sobre patrimônio líquido, o retorno sobre ativos, o ROAS, né, o retorno sobre investimento, o ROI, e sobre o índice de lucratividade é fundamental na hora de investir em determinado negócio. Confundir esses conceitos ou avaliar apenas um deles pode fazer com que o negócio aparente problemas que não possui ou que apresente resultados nada reais. Por exemplo, nada adianta o negócio lucrar muito se os investimentos forem imensos. Se eu tiver que investir 202 milhões, por exemplo, eu lucrar 10.000, a meu índice de rentabilidade é muito pouco, eu vou demorar muito tempo para ter o retorno de volta. Então eu preciso sempre estar entendendo como que está o meu retorno, né? Esse retorno sobre investimento é igual eu mostrei. Poxa, eu vou pegar, vou multiplicar ali, né, o índice de rentabilidade e vou ter o retorno sobre o investimento. Eu pego quanto eu investi, dividido pelo faturamento, eu tenho o meu retorno sobre o investimento. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o quanto eu faturei, imagino que eu faturei 500.000 e eu investi 2 milhões, então divido por 2 milhões, né? E aí eu vou ter vezes 100 o meu retorno de investimento. Ele está em 25. Né? Tem 25% de retorno de investimento, bem simples ali, baseado nesse cálculo. Então, índice de lucratividade, índice de rentabilidade, retorno sobre investimento, tempo de retorno, são conceitos que você tem que estar sempre na ponta da língua. Eu espero que você tenha entendido nessa aula, espero que tenha gostado dela também. Eu espero te ver na próxima aula. Fica comigo. E por enquanto, vamos que vamos.